Olá, eu sou a Anelisa Salinas e hoje eu vou mostrar para vocês esse pequeno vídeo caseiro tutorial como fazer a galinha pintadinha usando o floco de arroz com marshmallow, que eu carinhosamente chamo de isopor comestível. Gente, é muito fácil, rápido e qualquer um em casa pode fazer com pouco material. Tá? Eu vou mostrar para vocês desde o início do projeto, então o que a gente precisa saber para antes de começar, até a decoração toda muito rápida e a criançada vai curtir demais, porque além de muito bonitinho, fica delicioso. Bom, para começarmos nós vamos precisar de uma impressão original do desenho do personagem em questão. Eu evito procurar já bolos anteriormente feitos, eu busco sempre a imagem original. Vamos precisar de 200 gramas de marshmallow em bala, pode ser nacional ou importado, 250 gramas de flocos de arroz, também encontra facilmente, e um pouquinho de manteiga ou gordura vegetal. Após derreter por 30 segundos o marshmallow, ele vai atingir esse ponto cremoso e nós então vamos acrescentando o floco de arroz aos poucos até que eu consiga formar uma massa maleável. Vai chegar um ponto aqui em que eu não vou mais conseguir misturar com a colher e aí vamos meter literalmente a mão na massa para que se torne maleável e modelável essa mistura. Então vamos mexendo bem até dar a liga completa. Ele começa a soltar das mãos. A mão sempre untada com gordura ou manteiga. E esse ponto, então, já é o ponto de começarmos a modelagem. Sempre observando o desenho original da peça, do personagem em questão, nós então vamos começar a dar o formato. Simplesmente pressionando com as mãos no tamanho que você quiser para o personagem. Mais ou menos uma pera para o corpo. E uma bola para a cabeça. Vamos juntar aqui a bolinha na pera. E com isso já temos o formato o que seria o esqueleto da galinha pronto. Vamos deixar aqui secando então por aproximadamente 15 a 20 minutos, até que isso aqui dê uma pequena endurecida na superfície, para que então a gente comece a forrar e a decoração em si do nosso objeto. Com essa massa você pode modelar o que você quiser, ela é muito boa, ela é firme e ao mesmo tempo depois que seca, ela é muito simples e muito fácil de ser cortada. As crianças adoram, ela é muito saborosa. Você querendo também pode depois banhar com chocolate e fazer aquela película de chocolate antes da decoração. Após a secagem, a massa ela torna-se mais firme. Você vê que o formato já está no lugar que eu quero, ela não vai mais sair desse formato. Uma vez pronta uma peça como essa, você pode guardá-la por até um mês. E se for apenas para demonstração, para exibição, para colocar em vitrine de loja, não tem prazo. Para consumo, eu costumo fazer isso aqui com no máximo um mês de antecedência. Ou seja, é uma peça muito boa de você trabalhar, porque você pode adiantar
a modelagem das encomendas por até um mês. Então ele fica uma barrinha de cereal perfeita, sem estragar, enfim, e com sabor muito bacana. Após esse tempo, ela tá firme. Reparem que ela pega toda a textura do floco de arroz. Então, o que eu vou fazer agora é uma primeira pele de pasta americana. Eu trabalho com a pasta americana pronta, da Arcolor. Então, eu acho que essa massa ela é muito boa para trabalhar, ela é muito amigável, ela já tá prontinha, não precisa adicionar nada. A única dica minha é que você realmente não acrescente nem açúcar impalpável, nem maisena ao manipular. Então manipular apenas com gordura vegetal na mão, tá? Então o que a gente vai fazer é abrir essa massa bem fina para fazer apenas uma primeira pele. Mas Anelisa, você está fazendo branca? A galinha não é azul? Sim, essa primeira pele eu faço sempre branca, independente do personagem que eu esteja fazendo. Para que ela está entrando? Apenas para tirar essa porosidade do floco de arroz. Então essa primeira camada vai ficar feia, vai ficar transparecendo, vai ficar ainda com essa marquinha como se fossem celulites. Então é assim mesmo. A segunda pele, sim, que vai entrar na cor do nosso personagem, é que nós vamos caprichar então na cobertura e no acabamento. Então eu vou abrir aqui a massa muito fininha, vou colocar um pouquinho mais de quantidade aqui. É importante essa manipulação inicial com bastante vigor, tá? Para que a massa acorde, para que ela volte a aquecer levemente com essa energia dispensada na manipulação, e com isso ela não racha, ela não cede, coisas que costumam acontecer em casa, não é mesmo? Então, quanto mais manipula a massa, melhor. Eu tenho uma dica que provavelmente muitos de vocês já devem saber, mas não custa nada mostrar. Eu tenho aqui uma trouxinha com pano multiuso e amido de milho aqui dentro, fechadinho com elástico. Isso aqui ele faz o quê? Além de peneirar o amido, ele dosa em uma quantidade pequena na nossa superfície. Com isso, eu não estou entrando com uma quantidade abusiva de amido para não ressecar minha massa, e ele está entrando peneiradinho. E com isso agora eu vou abrir sempre uma ida, uma volta, girando a massa. Nunca pressione muitas vezes no mesmo lugar sem girar a massa, porque pode ser que a massa cole na superfície. Então é legal sempre uma ida, uma volta com o rolo e manter a massa sempre em movimento na sua superfície, seja ela qual for, ok? Então isso já é uma dica boa para quem está em casa, costuma fazer e reclama: minha massa gruda, minha massa cola. Então é sempre evitar insistir a pressão e mexer, mantê-la sempre em movimento. A massa tá fininha, eu vou então cobrir essa primeira pele. Como eu disse, ela vai ainda marcar o grão do floco de arroz, não é para ficar bonita essa primeira pele, é apenas para isolar, é o primeiro isolamento. Eu vou cobrir como se eu estivesse cobrindo com um paninho, né? Com tecido. Com isso eu já isolei toda essa superfície do floquinho de arroz. Eu vou cortar com uma pequena sobrinha de massa, porque eu quero que essa sobrinha agora vire para dentro. Olha, eu abro aqui. Reparem que eu não passei nada para colar a massa. A própria estrutura do marshmallow derretido com flocos de arroz já é suficiente para aderir à pasta americana aqui nessa primeira camada. Mantenha sempre a sobra da massa muito bem fechada para que não resseque, ok? E aqui então eu vou girando sempre com a mão, cuidadosamente, para manter então o formato. E aqui está a nossa primeira camada da galinha. O que eu vou fazer agora é a segunda pele, já na cor do elemento, que é o azul. Eu vou trabalhar com o azul
também da pasta americana da Arcolor já vem com um tom de azul muito bonito. Você querendo tingir em casa com a pasta americana que você mesmo faz, pode trabalhar com o azul marinho, com leve toque de preto, tá? Para dar uma escurecida. Muitas vezes o corante, quando você tinge em casa, ele dá uma desbotada, acima de tudo quando você está fazendo com uma antecedência maior. Então é sempre bom dar uma escurecida além do que você gostaria no teu objeto. Após passar uma fina camada de água, se você tem na sua casa ou já tem técnica suficiente para fazer a cola de CMC, pode usar a cola de CMC ou o soft brilho, o piping gel, mas não tendo em casa, se você é iniciante, pode passar uma fina camada de água. Cuidado apenas para não passar água demais, para não escorrer. Então é o suficiente para fazer uma superfície melada e colar então a segunda camada, que vai ser no tom de azul. Como eu disse anteriormente, eu estou trabalhando com azul já pronto da Arcolor. Eu vou trabalhar essa massa bastante na manipulação, conforme eu fiz no branco, e então abrir da mesma forma. A única diferença é que agora eu vou abrir a massa um pouco mais espessa, porque agora sim é a camada de acabamento. Mais uma vez frisando, sem passar nada na mesa, apenas passando gordura vegetal na mão. E eu vou abrir exatamente como eu fiz para abrir a branca, polvilhando com a minha trouxinha de amido de milho. E sempre uma ida e uma volta, girando a massa na superfície para que evite que cole e você tenha problema de rasgar a massa, que não é legal. Caso isso aconteça, pega a massa toda de novo e começa do zero. Mas não é legal que aconteça. O bom é você já começar com ela certinha, bonitinha. Vou abrir de um tamanho sem afinar muito, para que ele já fique com a superfície bem acabadinha, pois essa aqui já é a superfície que vai valer. Então trago minha peça para cá e cubro com a pasta azul. Tomando cuidado com o acabamento. E sempre cuidando para que o formato se mantenha o que nós queremos, que é o da galinha pintadinha. Olha como já está começando a ficar com a carinha da nossa personagem, né? Então já está começando a aparecer. Novamente, da mesma forma que eu fiz a primeira pele, eu vou deixar 1 centímetrozinho de margem ao redor da peça. Tiro o excesso. E aí então eu viro, passando um pouquinho de água na parte branca. Então eu faço o acabamento todo aqui na borda. Dando agora o formato final do personagem. E a partir de agora, nós vamos então começar a decoração do produto em si. Para iniciar então a decoração, com o fundo de um bico de confeitar, pode ser qualquer bico, que na verdade o que vai me interessar é essa parte aqui do fundo, tá? Eu vou marcar
as peninhas dela, né? Então são 3 marquinhas de cada lado. Então você vai fazer dessa forma aqui, apenas carimbando um meio círculo aqui, 3 para cada lado. E essa então passará a ser a frente do nosso objeto. Ficando dessa forma. Com um pouquinho de água no pincel, nós vamos umedecer essa parte de cima da marcação e a mesma coisa com a parte de baixo. Pouquíssima água, tá, gente? Se colocar água demais, escorre, vai fazer uma laminha, não vai ficar com acabamento muito bom. Com a massa branca, eu vou fazer pequenas gotinhas, uma bolinha muito pequena, uma bolinha e uma gotinha. E aqui eu vou então aplicando sobre as marquinhas que nós fizemos anteriormente para fazer a pintinha da galinha pintadinha, que é o que caracteriza bastante o personagem. Mesma coisa eu vou fazer embaixo. E para o outro lado. Aqui. Então, a última gotinha aqui embaixo. E ela, então, já vai começando a tomar a forma do nosso personagem. Nós vamos trabalhar passando cola exatamente aqui no centro. Para fazermos o papo da galinha com a massa vermelha. Também, novamente, eu trabalho com a massa já pronta da Arcolor, no tom vermelho, que é bárbaro. Cores escuras como vermelho, preto, azul marinho, realmente vale muito a pena você trabalhar com as massas prontas, porque quando você tinge com essas cores mais fortes, normalmente a massa sai do ponto. Então nós vamos fazer, olha, novamente, uma bolinha, e dessa bolinha a gente modela uma gota com a pontinha fina. A ponta fina vem pra cima, para formar então o papo da galinha pintadinha. Mesma coisa, 3 gotinhas nós vamos fazer para a crista, passando um pouquinho de água no topo e novamente bolinha, uma gota, e nós vamos colocar a parte mais larguinha da gota para frente. Vamos fazer isso 3 vezes, diminuindo o tamanho. Então, a primeira foi maior, vamos fazer uma segunda intermediária e uma terceira bem menor. Com massa laranja, agora nós vamos fazer o biquinho da galinha. Vou afastá-lo um pouquinho apenas para mostrar como faço. Com uma pequena bolinha de massa laranja, como fosse enrolar um brigadeirinho simples, tá? Nós fazemos a bolinha e puxamos como se fosse uma gotinha dupla, uma para cada lado. Então eu faço uma pontinha para esse lado da gota e uma pontinha para esse, deixando o centro mais alto, mais gorducho. E aqui pareceu uma asa delta mais ou menos. Aqui no centro eu vou beliscar para cima, para começar a dar o formato do biquinho. E eu separo então essa peça aqui. Mesma coisa eu vou fazer com uma bolinha bem menor, que vai ser a parte de baixo. Então a bolinha, eu puxo uma gotinha dupla, uma gotinha para cada lado. E dou uma pequena achatadinha. Agora sim. Agora tá pronto o biquinho e vamos ver como é que a gente vai colar isso aqui.
Pincelzinho levemente umedecido com água. Imediatamente acima do papinho vermelho, nós passamos a umidade. E vamos colar a pecinha menor cá embaixo, dessa forma, e a peça maior aqui em cima, virando as pontinhas para baixo, dessa forma aqui. Ok? Então assim, ela já vai ficando com a carinha de sapequinha que ela tem. Vamos colocar um pouquinho mais de água aqui em cima para fixar bastante. E aqui já temos a galinha com o seu biquinho. Para os olhos, imediatamente acima da peça laranja, nós vamos umedecer cada lado. E com a massa branca, eu vou fazer 2 gotas, uma maior do que a outra. Nós devemos sempre observar, por isso que eu gosto de ter o desenho original do meu lado. Vamos observar, um olho é maior do que o outro e ele é levemente vesguinha, tá? Então, quando se trata de um personagem que exista, que não é uma livre autoria sua, enfim, que você vai realmente imitar um personagem que já existe, é legal observarmos esses detalhes pequenos, porque é isso que caracteriza o personagem. E a criança é muito cruel, a criança vai reparar em todos os detalhes. Então, eu vou fazer com a massa branca 2 gotas, uma maior e uma ligeiramente menor, tá? Uma gota. Vou aplicar a maior do lado esquerdo da galinha, sempre pressionando para dar uma achatada nessa partezinha branca. Cuidado para o olho não ficar muito para frente, muito esbugalhado, tá? Então, por isso é importante que a gente sempre achate. Eu vou fazer a mesma coisa agora com uma bolinha levemente menor, para dar o detalhe do olhinho. Aqui assim. Pronto. Bom, enquanto a massa branca dos olhinhos dá uma pequena secada para que então a gente faça o olhinho em si, tá? Vamos começar fazendo as asas laterais. Então, com a massa azul, na mesma cor usada para cobertura, eu vou fazer sempre, gente, o movimento básico da modelagem, que é a bolinha com a gotinha, ok? Fez isso, eu vou achatar na minha mão essa gota e com o auxílio de uma espátula, uma faquinha sem serra, você vai fazer 3 pequenos cortezinhos aqui, 3 pequenas carimbadas apenas, para marcar as peninhas da asa. E aqui eu vou dar um corte reto, apenas para facilitar a fixação no corpinho da galinha. A mesma coisa eu vou fazer agora para o outro lado. Então, aproximadamente o mesmo tamanho, para as asinhas não ficarem muito diferentes. Tá? Vou botar aqui. Tirar um pouquinho que ficou maior. Uma gota partindo da bolinha. Achata essa gota. E agora do outro lado, eu vou então fazer aquele mesmo movimento de carimbar 3 vezes para dar a ideia da peninha da asa. E aqui eu dou um cortezinho reto para facilitar a aderência. Com um pincel levemente úmido,
nós vamos umedecer justamente essa parte reta que nós cortamos. E agora, então, em cada lado, nós posicionamos a asinha da galinha. E aí, gente, é brincar de boneco, tá? Você vê a posição que você quer, se você quer a asinha pra frente, pra trás, tá? Aí isso não importa, e é brincar mesmo de boneco. Vamos ver se ela tá centralizada, ok. Um pouquinho mais de cola aqui, de água. Certinho. Então nós temos o personagem principal, original, e temos o nosso totalmente comestível para decorar o bolo. Para o olho, então, nós trabalhamos com caneta hidrocor atóxica. Agora, em linha pré-escolares, tem muitas marcas que fazem tinta hidrocor atóxica, ou também no mercado existe canetas com tintas comestíveis que você pode trabalhar caso você tenha acesso a isso, tá? Eu vou fazer 2 bolinhas aqui. Lembrando que a galinha ela é levemente vesga, então os olhinhos dela elas tendem a ir levemente para o centro. E o engraçadinho é que fique um também levemente abaixo do outro, para dar essa sensação da galinha vesguinha. E ela fica bem simpática, né? E o charme dela são os cílios longos, também com a mesma canetinha. Nós traçamos os 3 cílios longos para cada lado. E aqui está o nosso personagem principal e nossa galinha feita de açúcar, pronta para ser devidamente devorada.